O Dallas Mavericks virou o maior desastre da NBA, o que já diz muito. Temos um time como o New Orleans Pelicans, que é ruim e ainda entregou a escolha de primeira rodada do ano que vem. O Brooklyn Nets é um dos piores times da liga na última década. O Sacramento Kings está realmente triste de novo, mas de alguma forma a situação do Dallas Mavericks é pior do que a de qualquer um deles. Eles trocaram Luka Doncic, querido, pela torcida. Jovem candidato constante a jogador mais valioso, com menos de um ano desde as finais da NBA, para contratar Anthony Davis, o que reduziu a janela de título para 2 ou 3 anos. E agora, em sua primeira temporada completa, após a troca, eles são um dos piores times da Conferência Oeste. Uma jogada em teoria para melhorar os Mavs agora, focando em defesa, tamanho e competitividade, de uma forma que, na opinião deles, eles simplesmente não conseguiam antes. Luka, na verdade, não só arruinou o futuro do time, mas também o presente. Mas essas eram todas coisas que praticamente todo mundo sabia na época em que trocaram o Luka. Todos, exceto quem comandava os Mavs, sabiam que era má ideia e que o AD não ficaria saudável. Sabia que dispensar um jogador como o Luka quase nunca era certo. Na loteria do draft da NBA de 2025, os Mavs, contrariando as mínimas probabilidades, conseguiram a primeira escolha geral. E Cooper Flagg era um dos melhores prospectos do draft da NBA em anos. E naquele momento, quando os Mavs milagrosamente ganharam a loteria do draft pela primeira vez desde a troca de Luka, havia realmente esperança em Dallas. Flagg não era só um grande prospecto, mas também combinava com a cultura competitiva e defensiva que os Mavs buscam desde a troca de Luka. Ele era versátil, podia jogar em várias posições e era exatamente o tipo de impulso que a franquia precisava para tentar se afastar da troca de Luka. Mais importante, Flagg simbolizava o futuro dos Mavs no basquete, que eles descartaram meses antes. Por incrível sorte, voltaram a ter esperança. Agora podiam competir como quisessem e ainda ter um futuro em Flagg. O problema é que nada funcionou em Dallas no início desta temporada, colocando em dúvida, obviamente, o futuro dos tomadores de decisão em Dallas, mas também o futuro desta versão do time. Em termos desta temporada dentro de quadra, não é segredo porque os Mavs não foram bem este ano. A proposta para este time era ser uma das melhores equipes defensivas da liga, impressionar com tamanho, um time muito bom nos rebotes, ter espaçamento com Klay Thompson e P.J. Washington, criação com Cooper Flagg e depois Kyrie Irving ao retornar. Nada disso aconteceu. Eles são um dos piores ataques da liga e não conseguem infiltrar nem arremessar. Eles não conseguem criar boas oportunidades de arremesso livre, e as poucas oportunidades livres que conseguem não estão convertendo muitas delas. É só um time de caras que não estão acostumados a armar o jogo nesse nível. Mesmo Cooper Flagg, ótimo prospecto e bom em várias áreas, não possui uma habilidade de elite. Nem seria de se esperar isso dele neste momento, já que ele está prestes a completar 19 anos agora, muito em breve. Mesmo com várias habilidades, ele teve que trabalhar em uma delas. Mais do que defesa, competitividade e atleticismo, ele precisou aprimorar primeiro o arremesso e depois a criação de jogadas. Criação e armação de jogadas, áreas onde os Mavs mais têm dificuldades. Mas há dois grandes problemas para Dallas, além do time não jogar bem. Primeiro, o Kyrie Irving disso tudo, obviamente, para sobre tudo. Você pode dizer que a ausência dele e a lesão após a troca do Luka explicam o mau desempenho do time? Aposto que é o que Nico Harrison diria. O problema é que, no início do ano, eles já sabiam que ficariam sem Kyrie Irving na maior parte ou até toda a temporada. Eles tiveram chance na off-season de buscar um armador que criasse jogadas para eles. Esse era um problema fácil de prever em Dallas, e a resposta deles para isso foi trazer D'Angelo Russell. Depois, praticamente não o colocaram para jogar, depois passaram a usá-lo mais, depois perceberam que ele não era tão bom assim, e então começaram a depender de alguns desses outros armadores. Você já sabia que sua rotação de criação de armadores para a temporada era D'Angelo Russell e alguns reservas. E isso simplesmente não poderia ter sido o plano para o início da temporada. Isso não é surpresa para Dallas. O outro problema para eles é que a tese do time, com tamanho e rebote e simplesmente força esmagadora, também não aconteceu. Sim, eles defendem bem, mas não têm um bom rebote ofensivo. E se você vai errar tantos arremessos quanto os Mavs estão errando, você esperaria ser uma presença dominante nos rebotes ofensivos. Como o Houston, por exemplo, que tem ótimo índice ofensivo e sim jogadores de perímetro superiores, como Kevin Durant e o promissor Amen Thompson. Mas também eles estão destruindo os times no rebote ofensivo, mesmo quando erram, e isso está aumentando a eficiência ofensiva geral deles. Isso não está acontecendo em Dallas.
Você não pode ser um time ruim nos arremessos, ruim na criação e ruim nos rebotes ofensivos e esperar ser algo diferente do que os Mavs têm sido no começo desta temporada, que é um dos piores times ofensivos de toda a liga. E a única desculpa que você teria neste momento, se estivesse comandando os Mavs e tentando manter seu emprego, seria esperar até o Kyrie voltar. Porque se não tivessem Kyrie no elenco, presumiria que não teriam trocado o Luka, pois isso eliminou toda a criação no perímetro. E eles estão pensando, temos o Kyrie, ele é muito bom. A gente traz o Anthony Davis em troca do Luka. Ainda temos criação, tamanho, defesa e rebote, mas Kyrie se machuca logo. Há alguns problemas aqui. Primeiro, eu não sei se o Kyrie Irving vai voltar nesta temporada. Segundo, eu não sei se isso necessariamente vai resolver todos os seus problemas. E mesmo que isso resolvesse alguns problemas, ainda há a expectativa de contar com Kyrie Irving em nível All-NBA. Retornar no meio da temporada após lesão no ligamento cruzado anterior é totalmente irrealista. Não há luz no fim do túnel para esta temporada para os Mavs e para seus torcedores. Mesmo esperando que Kyrie volte este ano e jogue bem, o que acho irrealista, o foco dessa situação está primeiramente na troca do Luka. O que eu fico pensando é, e se os Mavs não tivessem conseguido a primeira escolha geral na loteria? E se eles terminassem fora do top 10 e escolhessem um jogador aleatório no draft? Tem caras que têm jogado muito bem fora do top 10 nessa classe. Mas, realisticamente, para Dallas, eles tinham bastante profundidade. Tinham vários caras que podiam fazer algo por eles e eles precisavam disso. Sabe, de um cara com um potencial de superestrela como Cooper Flag. Mas e se não conseguissem isso? Quão pior seria esse time? Se tirar Cooper Flag e colocar um calouro fora do top 10, ele provavelmente não contribuirá. Não só no sentido imediato, mas também em relação ao futuro. Quão mais sombria seria a situação dos Mavs sem a promessa de algum tipo de futuro de Cooper Flag? É a única coisa que eles conseguiram fazer ou que aconteceu com eles. Eles não fizeram nada, mas isso aconteceu com eles. Isso permitiu que eles se distanciassem mesmo que um pouco do desastre. Esse é o caso da troca do Luka. Se tirar isso, vira um desastre maior. E considerando o quão ruim o time tem sido por causa das lesões do Kyrie, Anthony Davis já está machucado. Uma possível mudança na diretoria que pode acontecer nesta temporada? Em que momento os Mavs decidem que é hora de entrar na era do Cooper Flag? A troca do Luka foi um desastre e agora é um custo irrecuperável. Mesmo com o retorno do Kyrie, nosso elenco não é bom o suficiente. Quando é realista esperar que os proprietários decidam seguir sem Nico Harrison, eles vão considerar trocar Anthony Davis, Paul Jr. Washington e outros veteranos do elenco. E perceber que chegou a hora de construir o time em torno do Cooper Flag. Obviamente, o contraponto disso é que se você esperar até o ano que vem, a tese do time ainda estará lá. Isso trouxe algum otimismo para a temporada. Profundidade, tamanho. Kyrie voltou saudável. Mais um ano de Cooper Flag ganhando experiência na NBA e de repente surge otimismo para talvez competir no topo do Oeste. Esse é o principal argumento contra trocar jogadores na data limite, considerando possíveis trocas de Anthony Davis na off-season. O problema disso é o mesmo, ou um dos problemas da troca do Luka. Em primeiro lugar, é essa ideia desse time Kyrie, Cooper Flag, Anthony Davis e muita profundidade dependem da saúde. Depende de Kyrie Irving, com 30 e poucos anos, voltar bem de uma lesão no ligamento cruzado anterior e não se machucar novamente. Depende de Anthony Davis, que já tem 30 e poucos anos e se machuca todo ano, não se machucar de novo. Depende de Daniel Gafford e Derek Lively, que vivem se machucando. Tomara que tenham um ano saudável. E mesmo que isso aconteça no ano que vem, isso não te garante nada na Conferência Oeste. Isso não significa que o time vai ser bom. E mesmo que aconteça, provavelmente esse é o único ano que te resta. Eles sabiam disso quando fizeram a troca pelo Luka, que provavelmente era uma janela de 2 anos aqui com AD, Kyrie e o que mais viesse. E esse segundo ano é o ano que vem. E se você não tiver uma temporada saudável, ou se tiver uma temporada saudável e não competir do jeito que você quer, de repente você está olhando para um time que sim tem Cooper Flag, mas não possui muitas de suas escolhas de primeira rodada no futuro. Tem uma escolha extra dos Lakers, poucas próprias futuras e vários contratos grandes no elenco, podendo ter mais. Anthony Davis e Kyrie Irving, pelo histórico de lesões, podem ser bem difíceis de negociar. Então eu me pergunto se existe um cenário aqui em que o fiasco da troca do Luka simplesmente tenha uma data de validade, e os Mavs percebem que cometeram um dos maiores erros da história da liga, e simplesmente chegou a hora de aceitar isso e seguir em frente. O conceito e a visão de time que Nico Harrison tinha nunca fizeram sentido e nunca vão se concretizar. Em vez de esperar para perceber isso,
Quando o Kyrie voltar este ano ou no próximo, em vez de esperar para perceber isso, eles vão em frente e são proativos ao tomar a decisão de que é hora de seguir em frente e é hora de construir o time em torno de Cooper Flag. Não acho que esse cenário seja tão improvável ou irrealista. Não acho que isso esteja tão longe quanto muitos esperavam no início da temporada.